Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Árvore do Futuro. Eu sou a Evelyn Lima, jornalista do Árvore, e hoje a gente vai falar com vocês sobre ecossocialismo. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o professor Anselmo Heidrich, que é mestre em Geografia Humana pela USP, professor do Instituto Federal e coautor do livro Não Culpe o Capitalismo, e com o professor Adriano Paranaíba, que é mestre em Agronegócio, doutor em Transportes, professor do Instituto Federal também e do Instituto Miss Brasil, e autor do livro Transportar é Preciso. E aí, professores, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos bem, entrando numa frente fria aqui, daqui a pouco começa a predominar. Tudo bem, obrigado aí, Evelyn, pelo convite aqui, participar de novo, né, do podcast do Árvore do Futuro, fazer o maior sucesso aí na internet. Muito obrigado aí pelo convite de novo. Obrigada, eu que agradeço a presença de vocês, E, bom, esse tema de ecossocialismo, ele é um tema que também envolve vários mitos, apesar da gente de não ser uma bandeira que a gente defenda, é bom a gente também deixar claro para a nossa audiência o que ele é e o que ele não é, antes de começar a falar o que a gente pensa sobre ele. E aí eu andei pesquisando sobre esse tema e eu vi que os próprios ecossocialistas, eles gostam de se diferenciar do ambientalismo de esquerda ou dos socialistas comuns que pensam em sustentabilidade. E, de uma forma resumida, o ecossocialismo ele se coloca contra o capitalismo e o ecocapitalismo também, naturalmente, e também contra o que eles chamam de produtivismo, inclusive dos socialistas, Então, muitos ecossocialistas eles têm críticas, por exemplo, ao tratamento que a União Soviética deu ao meio ambiente, reconhecendo as tragédias de Chernobyl e da destruição do Mar de Aral. E eu queria ler, para o pessoal que está ouvindo a gente, um trechinho que eu achei aqui do Richard Smith sobre esse tema, que ele diz assim: no seio do capitalismo, nossos dirigentes corporativistas não podem de maneira alguma evitar sistematicamente tomadas de decisão sobre o meio ambiente e a economia que são errôneas, irracionais e, finalmente, suicidas em nível mundial, dada a tecnologia que eles têm à sua disposição. Então, que outra escolha nós temos se não vislumbrar uma verdadeira alternativa ecossocialista? E aí eles vão colocar as esperanças deles no planejamento central, E aí foi isso que eu achei interessante. Eles reconhecem os erros dos socialistas com o meio ambiente, mas eles acabam querendo usar o mesmo instrumento que é o planejamento central, Então, assim, onde isso vai nos levar, Como que vocês avaliam esse ecossocialismo e essas ideias que eles têm, para o meio ambiente e para a economia de modo geral? Deixa eu começar falando, com certeza o professor Anselmo vai ter uma profundidade da discussão maior, dada a sua formação em geografia, pelo lado do bem ou pelo lado do mal, Mas faz muito sentido os ecossocialistas, não estou dando razão para eles, estou só falando que faz sentido eles fazerem críticas à União Soviética, porque a União Soviética ela vai buscar resolver a situação que o próprio Marx sinaliza no Capital, Você tem que industrializar. A possibilidade de você realmente levar o comunismo, no final das contas, é o fim do capitalismo, não por um fim de retirada do capitalismo, mas por um processo evolutivo dentro da lógica dialética que eles aplicam. Então, faz parte os ecossocialistas criticarem a União Soviética porque ela realmente quis industrializar. E esse foi a grande crítica que a gente faz sobre o problema da implantação do socialismo, do comunismo no mundo, O próprio Marx já previa, a sinalização do Marx é como era uma evolução do capitalismo, você teria que colocar o socialismo, implantar o comunismo em regiões já desenvolvidas, como, por exemplo, Inglaterra, que na época já estava bem industrializada. E a gente só teve experiências sobre comunismo o que o pessoal critica, A própria lógica dentro do pessoal hoje que fala, não era socialismo, por que eles falam, não era socialismo, não era comunismo, não era marxismo? Porque a Rússia era, na época, muito rural, Cuba, muito rural, Então, a Coreia, muito rural. Então, não tinha esse aprofundamento. Só que a moçada do bem esqueceu de dar um único exemplo que tentou ser aplicado no lugar que atendia os requisitos do Karl Marx e que não deu certo, que era a Alemanha. A Alemanha ela já era industrializada quando houve uma tentativa de se implantar o comunismo, E deu errado. Então, essa desculpa de deturparam Marx porque você não implantou em lugares que estavam industrializados, não funciona porque você teve o exemplo clássico da Alemanha. E aí faz muito sentido, porque o socialismo até então ele é uma vertente que busca isso, você realmente
resolver o problema da mais-valia, lá da distribuição, da que eles chamam lá da super infraestrutura, que eles discutem lá na loucura deles, de acabar com a divisão do trabalho, sendo que, muito pelo contrário, a tecnologia ela traz grandes benefícios, né? Então, faz sentido os ecossocialistas terem essa crítica ao pessoal, né? Mas lembrando, né, Chernobyl deu errado por uma questão de planejamento central, não foi uma questão de preocupação com o meio ambiente, né? Eu não vejo nenhuma pauta dentro dos regimes socialistas e comunistas que a gente viu até então, uma questão da preocupação com o meio ambiente. Então, não sei se o professor Anselmo tem alguma experiência que ele pode compartilhar com a gente sobre essa preocupação de meio ambiente em regimes socialistas, né? Bom dia para todo mundo, bom dia para os ouvintes, para a Evelyn, para o Adriano. É o seguinte, eu até estava virando aqui, estava procurando um livro, mas na minha bagunça aqui, às vezes a coisa é meio quântica, sabe? Eu não encontro as coisas, elas me encontram. Então, quando eu quero procurar, esquece, não acho. Mas eu tenho um livro chamado Decifrando a Terra, que é um livro assim de pessoal da geofísica e da geografia física, né, da geologia. Então é um livro assim que fala assim não fala sobre temas sociais, temas ambientais. E é um livro excelente, editado pela USP e tal, bem legal assim para quem quer entrar nesse mundo da natureza e tal. Científico mesmo. Mas daí na última página, no último parágrafo, os caras dão um pitaco nessa questão política, social que envolve a nossa sociedade. E é um livro que foi editado, se não me engano, lá pelos anos 90, anos 2000, nessa viradinha aí, e eles fazem uma crítica à globalização, a globalização no sentido econômico, a abertura dos mercados que estava tendo, né? E tu vê que o endosso deles é por uma economia mais dirigida, né? Então, é muito comum nessas áreas, por exemplo, o cara que é da ciência natural, ele ter algum ou achar que tem algum entendimento de ciência social. Eu não estou dizendo aqui, por favor, quem está nos ouvindo, não pense que eu sou daqueles caras que diz, tu não pode discutir isso porque tu não é formado nisso. Não, não é isso, né? Eu acho que as pessoas têm que se interessar mesmo, só tem que ter um pouquinho mais de cuidado ao entrar numa área que não é a delas, assim como eu, lendo sobre essas coisas aí de pandemia e tal, eu fico procurando ler de tudo, de A a Z, porque eu não sou da área, né? Mas eu me lembro disso daí. E daí eu me lembro de um livrinho muito antigo que eu li do Popper, A Miséria do Historicismo. E nesse livro ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala, o historicismo que ele está criticando é a visão historicista do Karl Marx, de que a história tem etapas, tem uma evolução gradual e que vai chegar a um fim pré-determinado. E a história, a gente sabe, não é nada disso, ela vive nos surpreendendo. Quando a gente acha que entendeu alguma coisa, vem uma nova variável e muda muitas coisas, seja na economia, na política, etc. e tal. E nesse livro aí do Miséria do Historicismo, Popper fala por que muitos biólogos, gente da área da ciência natural, eles gostam e se dizem marxistas, né? E daí eles dão uma explicação, que o marxismo, mesmo que ele não, hoje em dia não seja considerado um método propriamente científico, né? Porque ele não está aberto à falseabilidade, à testagem de suas teorias, né? Ele, inclusive, ele faz previsões que são praticamente proféticas, né? O que não tem nada a ver com o espírito científico, né, de estar sempre se testando, e mesmo que uma teoria seja super aceita, está sempre pondo ela em xeque. Ele diz que, como ele tem uma lógica de ferro, ele tem uma lógica muito com início, meio e fim, ele dá uma ideia de certeza que, para aqueles que já estão em ciências com teorias mais sedimentadas, mais aceitas pelo grande público, passa uma ideia de cientificidade, né? E isso aí é uma coisa que eu acho, né, do pouco que eu entendo desse movimento político ecossocialista, que pegou muito nesse pessoal da área ambiental essa tentativa de aproximação. Mas, como o próprio Adriano lembrou, né, isso não era uma ideia aceita pelo marxista ortodoxo. E, pelo que eu pude dar uma conferida aí, essas tendências mais ambientalistas, elas já existiam, né? Elas começaram lá na Inglaterra, século XVIII, século XIX, com poetas,
falando da natureza, e depois a coisa foi evoluindo até se tornar um movimento social que a gente tem hoje. Então essas tendências já existiam no mundo dos bolcheviques, mas bolcheviques, né, como tudo que discordava das teses centrais deles, corta a cabeça, expurga, na melhor das hipóteses, dá um chega para lá e tira o cara do acesso às decisões políticas, etc. E tal, né? E, bom, o que a gente tem hoje aí? Nós temos, o que eu percebo, duas vertentes disso, né? O pessoal que é mais pragmático, que, por exemplo, é contra as usinas nucleares, embora essas, quando sejam bem usadas, sejam bem mais limpas do que as outras térmicas, e o pessoal que realmente vive num mundo de Nárnia, né? Que acha que dá para a gente não utilizar produto químico na agricultura, embora até os próprios orgânicos tolerem lá uma certa quantidade de especificidade de produtos químicos, que são chamados aí pejorativamente de agrotóxicos. É o pessoal que acha que numa cidade com 20 milhões de habitantes, uma metrópole, dá para todo mundo andar de bicicleta e abandonar o veículo motorizado. E esse pessoal, eles, embora quando cheguem ao poder eles não façam grandes coisas, eles têm um peso político cada vez mais considerável. E eles interagem um pouco com esse pessoal mais pragmático. Esse pessoal mais pragmático é o pessoal que, segundo eu pude ver, no final das contas, acaba adotando uma visão na economia bem social-democrata, né? Porque para implementar as coisas sem o mercado se adequar, só com força do Estado. Então eu vejo duas vertentes desse chamado ecossocialismo, né? Os verdes, quando chegam no mundo mais pragmáticos, e aqueles que vivem mais no mundo ideológico, que às vezes são massa de manobra, e às vezes política, né? E às vezes são um pessoal que pode se integrar numa comunidade alternativa, mas isso não tem peso na economia. Tem também o pessoal desses verdes que não é anti-mercado, que até acha que e eu vejo alguns bons exemplos de adequação do seu ideário num mundo mercadológico. Eu acho isso uma tendência bem interessante, né? E eles criticam muito, né, esses ambientalistas que, por mais que gostem do marxismo, conseguem ver que políticas ambientais possam ser aplicadas no mundo capitalista. E eu estava vendo uns vídeos hoje da Sabrina Fernandes, que é uma ecossocialista bem famosa na internet aqui do Brasil, e ela estava falando sobre isso, né, que os soviéticos eles tinham movimentos ambientais. Ela disse que Lenin ele inclusive investiu em programas de conservação, mas é muito ingênuo também, né? Fora esse problema do planejamento central, acaba sendo muito ingênuo, porque o planejamento central, ele vamos fingir que ele pode dar certo. Ainda assim, ele depende de uma pessoa que seja muito preocupada com o meio ambiente para que ele consiga fazer alguma coisa, né? Porque se o poder acaba na mão de uma pessoa que não está preocupada, vai acabar com o que aconteceu, por exemplo, no Mar de Aral, né? Eles vão usar como querem, vai destruir, e como está tudo na mão do Estado, quem vai poder fazer alguma coisa? Então, acaba que tem esses problemas, né? Tanto dessa questão do planejamento central, ele acabar não dando certo, mesmo com uma pessoa que tem boas intenções, e que ele também acaba dependendo de uma pessoa com boas intenções para dar certo. E muita gente que acredita nessas políticas, né, não pensa sobre isso, né? Pensa assim, o capitalista malvadão, mas do mesmo jeito que eu posso ser uma capitalista malvada, que não se preocupa com o meio ambiente, eu também posso ser uma pessoa com poder na mão num país socialista que também não vai se preocupar. E que, mesmo que não tenha uma política direta de destruição ambiental, acaba acarretando em vários problemas ambientais, né? Como, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela agora. Eu estava vendo que a Venezuela ela está voltando para a Idade da Pedra, né? Um país que já teve um PIB aí grande, um dos maiores do mundo. E a Amazônia lá está sendo destruída também porque as pessoas não têm como sobreviver no mercado como a gente tem aqui hoje, por exemplo, né? Embora o Brasil não seja um exemplo de capitalismo. Mas aí acaba que as pessoas ficam vulneráveis e vão partir também para a destruição ambiental, né? E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando a história dos movimentos ambientalistas é que realmente eles não precisam ser socialistas, eles não nascem socialistas na maior parte do mundo. E no Brasil eu vi que ele também não nasceu socialista, né? Eram movimentos. A gente tem, por exemplo, o Bonifácio, que era conservador,
lutando por políticas de preservação no Brasil. Depois a gente tem movimentos ambientais. Tem um no Rio Grande do Sul que eu achei muito interessante, acho que o nome dele é Henrique Reusley. Eu tenho certeza que o nome dele é Reusley, agora eu não estou me lembrando do primeiro nome. Que ele usava vários motivos para as pessoas se preocuparem com o meio ambiente. Então, ele falava, por exemplo, do patriotismo para as pessoas se preocuparem com o meio ambiente, não no sentido nacionalista, né, mas no bom sentido do patriotismo. Ele falava da educação das crianças, muitas vezes ele falava de Deus, né, já que o país naquela época era muito católico, e acabou que ele distribuiu panfleto no Brasil todo, panfleto de educação ambiental, não era uma coisa autoritária, e assim, na minha visão, assim, do que eu vi, uma coisa que contribuiu muito para jogar o ambientalismo para os socialistas no Brasil foi a própria ditadura militar, que teve políticas que não se preocupavam com o meio ambiente de uma forma assumida, inclusive algo que eles levaram para conferências, né, internacionais, e acabou que o ambientalismo ficou muito criminalizado também, né, e os socialistas que já não tinham mesmo ligação com o governo, acabaram tomando essa bandeira de um modo mais forte, né, tipo o Chico Mendes. Chico Mendes, é isso. Então, acaba que tem várias questões aí que muitas vezes tanto a gente que não é socialista não leva em conta, muitas vezes, né, como eles também não levam em conta, né, e acaba que a gente não consegue resolver também muitos problemas, né, falando com eles nesse sentido, porque a gente também parte de pontos muito diferentes, né, eles já partem do ponto de que não dá para fazer isso no capitalismo, né, então como que vocês enxergam isso, assim, da gente conseguir até propor para eles, né, as nossas soluções? O socialismo ele acaba agregando muitas minorias porque ele vende essa ideia de justiça social, de justiça ambiental, de justiça de qualquer coisa, de que a gente vai organizar e acabar com esse problema. Você disse um exemplo muito interessante que daria uma série de estudos, né? Como que uma ditadura militar no Brasil, que restringiu todas as liberdades, e a principal liberdade dela, do capitalismo, que é a liberdade da propriedade privada, você teve esses ataques duros, como é que você associa isso a capitalismo? Então parece que é tipo assim, tudo que eu não gosto eu chamo de capitalismo. Eu sou mal, que nem capitalismo malvadão. Parece que amarrou. Se está fazendo algo errado na economia, é capitalismo. Se está atrapalhando, é capitalismo. Então, nós temos que, primeiro, fugir desses jargões para ter uma discussão mais eficiente. Para mim, Adriano Paranaíba, capitalismo é a única forma de você proteger o meio ambiente. Por quê? Porque de todas as lógicas de mercado que a gente tem, capitalista, socialista, seja qual for e tal, é a única que defende a única bandeira capaz de proteger o meio ambiente, que é a questão da propriedade privada. Por que na Amazônia se tem tanto desmatamento? Porque não tem dono aqui no negócio. Se não tem dono, eu vou destruir. É a União, então tem que pôr mais fiscal. Vai lá. Saiu um relatório recentemente que o pessoal só consegue ver 25% da área da Amazônia com satélite, com tudo e tal. Como é que vai fiscalizar a Amazônia toda? É muito mais. Então, por exemplo, aonde que você tem desmatamentos? Onde é ilegal. O cara que é legal, o cara que está legalizado, que tem a propriedade, a posse dele lá, aquele cara lá, se ele não preservar, né, na Amazônia hoje é 80%, né, 80% da propriedade privada do cara tem que ser preservado. O cara que está legal, ele tem que andar na lei direitinho, porque senão ele está rastreável. É tipo vender bala. O cara que vende bala que tem CNPJ é fácil do governo ver se ele está fazendo falcatrua ou não. Enquanto o cara ilegal, então, há um incentivo pela ilegalidade para fugir do radar da minha fiscalização daquela propriedade privada. Então não é nem uma questão de vamos criar um ambiente de pessoas que se preocupam com o meio ambiente. Não, o cara, minimamente para cumprir a lei, ele vai buscar ser legal. Agora, se você permite que a Amazônia tenha áreas gigantescas, que é da União, ou seja, não é de ninguém, o cara vai destruir ali. O cara vai garimpar ali, o cara vai destruir. Então, se você tem a propriedade privada e o cara é responsável por aquela terra, aí ele vai falar, peraí, isso aqui é meu. Eu não vou poder sair tocando terror, porque se eu desmatar tudo, o que eu vou fazer amanhã? Estou fudido. Então eu tenho que ser mais inteligente, eu vou ter que buscar uma forma alternativa de explorar essa madeira de forma sustentável. Aí eu vou garimpar de tal forma que eu não destrua, não posso acabar o dinheiro amanhã. Por que existe essa coisa de falar que o capitalismo vai lá, explora e vai embora?
justamente porque não é dono. Então, essa lógica da Brasil passou por um tempo, e muitos países passaram, mas isso aí está muito mais relacionado a uma lógica do mercantilismo. Então, se hoje a gente for ver quem faz essas práticas, até tem historiadores que sinalizam muito mais um neomercantilismo que, de fato, um capitalismo, porque não tem propriedade privada, é tudo da União, do governo. Quem consegue alguma coisa é porque consegue uma benesse ali do rei. Então, de fato, o que contribui para a destruição do meio ambiente é a falta de propriedade privada. Então, isso é muito ruim, né? E eu lembro que quando eu estava trabalhando, só para encerrar aqui essa fala aqui, quando eu estava trabalhando na Câmara, teve um projeto de lei, uma medida provisória, para justamente regularizar a maior parte possível de vender as terras da União e entregar para quem quisesse, dar lá a terra, mas o cara ele é responsável pela propriedade. Aí foi lá um monte de órgão preocupado com o meio ambiente, dizer que não podia passar. Aí eu falei assim, tá, então vocês são contra? Qual que é o texto alternativo? Dá sugestão de texto aí que a gente vai que é massa. Não, nós não temos. Então, tipo assim, o que eles querem é colocar a Amazônia numa bolha, tirar todo mundo de lá, só pode ficar lá quem quiser ser índio andando peladão e vivendo de comer bambu. Então, eles não estão preocupados. E isso é péssimo, porque você já tem uma população instaurada lá. Se você for seguir a cartilha desses organismos aí da vida, não posso ficar falando o nome aqui, mas esse pessoal aí que faz propaganda, doe dinheiro para a gente cuidar da Amazônia. Cara, estão cuidando porra nenhuma da Amazônia, porque as pessoas lá precisam da Amazônia para viver. Então você tem que buscar uma solução inteligente, sustentável para aquela população que está inserida na Amazônia, no meio ambiente lá, que vive dela, e não a cartilha desse pessoal. Que a cartilha desse pessoal, para vingar, o que eles não falam eles deviam jogar limpo, como a gente joga limpo. Eles deviam jogar limpo e falar assim, nós queremos expulsar todo mundo da Amazônia para a gente proteger a Amazônia. Porque no final das contas é essa a lógica deles, né, do planejamento central, para justamente ninguém poder fazer nada na Amazônia. Então, as pessoas lá vão viver de quê? As pessoas lá já têm uma dificuldade de viver porque já existe uma série de restrições impostas pelo governo. Você vai fazer mais maluquice dessa? Então, é surreal o que esse pessoal defende. Falou que tudo que eu não gosto, né, assim, eles dizendo, tudo que eu não gosto é capitalismo, né? Você já viu como é que um socialista, um neossocialista, um socialista heterodoxo, mais atual, contemporâneo, chama o que foi o sovietismo, o modelo chinês de Mao, eles chamam de capitalismo de Estado. Ou seja, é aquela velha guerra semântica, né, linguística, de tu criar um neologismo, um nome novo, para algo que tu não gosta, né? Então, por exemplo, tudo que está errado, daí eu atribuo ao meu inimigo ideológico. E essa questão aí, por exemplo, eu acho assim que a questão da Amazônia passa por uma visão de modelo econômico, mas também tecnológica, né? Porque quando o colonizador europeu chegou aqui, isso aí já é bem conhecido pelos historiadores e tal, eles viram que não dava para te fazer agricultura europeia, que típica, com rotação de culturas e tal, a não ser que tu utilizasse espécies mais adequadas, e essa tecnologia não existia ou não era conhecida, né? E o que que acontece? Daí eles partiram para o roçado, né? Que é tu queimar uma determinada área, daí cria uma camada fértil ali, os solos aqui não são muito férteis por causa da intensidade da chuva, e daí acaba a fertilidade depois de alguns anos, por causa da chuva intensa, e tu vai para outra área, e vai assim, tinha terra em abundância. Só que com a população indígena que praticava isso, né, e nem todos eram adeptos da agricultura, mas uma população estimada entre 300 mil e, na melhor das hipóteses, 1,5 milhão, ninguém sabe ao certo, né, para um território que é gigantesco, tamanho continental, dava samba, entendeu? O problema é que hoje a gente tem uma população com mais de 200 milhões de habitantes, alto nível de consumo, né, em relação ao passado, claro, vamos deixar isso bem claro, e não dá mais para praticar esse tipo de agricultura primitiva, né? Não dá mais para utilizar esse tipo de agricultura tecnologicamente primitiva. Só que uma coisa que geralmente... Por que eu estou contando essa historinha? Porque geralmente está ausente no raciocínio desse pessoal mais idealista é a ideia de quantidade. E aí os economistas estão aí para fazer o pessoal deixar de sonhar, né? Tá, mas isso aí em relação a qual contingente? Qual o nível de consumo que vai ser necessário para esse modelo funcionar?
ou até que nível de consumo, porque depois de um certo ponto aí tu gera um impacto muito grande. Então, o problema é o seguinte, né? É que sem desenvolvimento tecnológico, os sonhos mais ambientalistas, vamos chamar assim, eles não vingam, né? Então, por exemplo, na Amazônia, acho que é um ótimo estudo de caso aí, né? Realmente, a agricultura e a pecuária ali não são a melhor opção, né? Do ponto de vista dos solos e tudo, a não ser que tu tenha um aporte de capital muito grande ali, mas a demanda regional, a demanda local não é tão significativa. Estados como Amazonas e Roraima exportam mais para países vizinhos, como Colômbia e Venezuela, respectivamente, do que enviam seus produtos aqui para o mercado do centro do país. Então, o que acontece? Falta ali infraestrutura, falta uma economia de escala maior para desenvolver uma agricultura de porte moderno, como tem no agronegócio do Centro-Sul, principalmente Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, e também grandes áreas do Nordeste. Então, o que seria mais interessante ali, né? Tu tem um desenvolvimento econômico mais voltado para as áreas urbanas. E as áreas urbanas, elas dispensam a mata, porque o desenvolvimento não é tão horizontal, é mais vertical e com alguma pequena extensão lateral, horizontal. E se a gente juntar todas as áreas urbanas do mundo, dá mais ou menos 3% da superfície terrestre continental, né? Então, tu expandir as cidades ali seria uma alternativa. Mas para expandir a cidade, tu tem que ter desenvolvimento industrial, né? E daí, quando tu tem uma série de restrições, as empresas se instalarem, e tu tem uma mentalidade ambientalista, que cidade é o problema e que as pessoas têm que voltar para o campo, tu tem na consequência, na decorrência lógica desse discurso, justamente um problema que gera mais impacto ambiental. Justamente com a expansão horizontal da agropecuária, tu gera mais impacto ambiental ali. E daí eu fico pensando assim, pô, tem partes da Amazônia, acho que grandes partes da Amazônia, que a gente nunca ouviu falar, nem sabe o que tem lá. Então deve ter ali compostos biológicos que a gente realmente desconhece, né? Se na China, se no Brasil tivesse um capitalismo dirigido que seja, mas como teve a China no seu processo de abertura, de atração de grandes empresas, mas empresas mais voltadas ao ramo químico, farmacológico, né? Criando espécies de zonas econômicas especiais. Mas sabe que essa não é uma visão ideal do ponto de vista liberal. Mas em relação ao que nós temos hoje no Brasil, seria um capitalismo dirigido por um recurso natural, tentando explorar a Amazônia de um modo mais racional. Isso, por si só, já atrairia ali várias empresas. Mas daí o discurso pseudo-ambientalista, que no fundo é um discurso de esquerda nacionalista à la Brizola, vai dizer, não, mas daí os empresários vão ser estrangeiros. O topo do staff lá, engenheiros, técnicos, tudo, vão ser todos trazidos de fora. Mas é óbvio, né? Uma vez que a empresa se instala, não tem um capital humano na região, ela vai começar assim. Obviamente que depois engenheiros e outros profissionais do Centro-Sul do Brasil vão migrar lá e fazer carreira dentro da empresa e se tornar, se não investidores, mas altos executivos da empresa. É assim, o capital não está preocupado com essa questão de nacionalidade, entendeu? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas daí tu tem essa visão ambientalista que acha que tem que ser tudo no campo, essa visão ambientalista mais radical. Nós ainda não temos um ambientalismo mais pragmático no Brasil. Claro, tem pessoas que são exceções, né? Mas tu não tem um movimento significativo. O movimento ambientalista no Brasil, ele é nitidamente anticapitalista, né? Não é como eu vejo em alguns outros países que tem as duas vertentes que eu falei no início. E tu tem também uma mentalidade, vamos chamar aqui de direita, só por questões didáticas, né? Nacionalista. E o que eu mais tenho visto hoje em dia na internet são manifestações dessas pessoas, que são contra o PT, contra a esquerda, mas que na prática a visão econômica deles é uma visão extremamente como se fosse um comunismo estatal, entendeu? Ou seja, os caras acham que vão invadir a Amazônia, que eles querem pegar nossos recursos, daí tu pergunta para eles quais são os recursos da Amazônia. Ah, muitos minérios. Quais? O cara não sabe dizer nenhum. Não sabe dizer a localização de nenhuma jazida. Ele sabe que tem muito. Só que ele não sabe que uma tonelada de ferro no mercado externo está em torno de $20 há décadas. E que se tu se transformar isso em aço,
vale dezenas de vezes mais. Então, os caras querem ali extrair o minério, ter todo um transporte caríssimo, levar para suas matrizes e lá transformar em aço. Não seria mais interessante botar uma empresa ali, como tem algumas que estão em associação com o capital internacional? Aí tu diz isso para eles, essas empresas já estão ali, essas estrangeiras. E tu sabe em que governo que elas entraram? Daí os caras dizem, deve ter sido um governo de esquerda. Não, foi no governo militar. Ou seja, o que tu tem na internet hoje, não só na internet, mas antes, é que agora a internet é que predomina, mas antes, na mídia em geral, é uma mentalidade de extrema esquerda contra o capital e uma mentalidade de direita estatal saudosista da ditadura militar, que não conhece a prática de direito da ditadura militar, que é anti-estrangeiro também. E agora o bode expiatório é a China, amanhã vai ser a Índia, quando a Índia crescer economicamente como a China, vocês podem ver que o discurso vai mudar, vai focalizar contra a Índia. O discurso já foi contra os americanos, mesmo na época dos militares se tinha muito temor em relação aos Estados Unidos da América. Daqui a pouco já foi o Macron, um pouquinho aí, né? E é assim, cara, sempre vai ter um bode expiatório. E no fundo tu faz o quê? Tu senta em cima dos recursos, eu não sei explorar, não vou explorar, é meu, é do povo brasileiro, e ninguém vai chegar aqui perto. E daí o que acontece? A população cresce. Ela não é fixa, ela cresce. A terra não. E como a terra não vai, a produção da terra não vai crescer sem aporte tecnológico, aporte capital, qual que é a alternativa? É o que a Evelyn falou sobre a Venezuela. É o que acontece há décadas, na África subsaariana. Tu vai desmatando e vai crescendo horizontalmente. Porque a tecnologia que você tem disponível é a de desmatar e não a de preservar, de explorar a biotecnologia. Quantos... O Anselmo falou uma coisa que eu achei sensacional, que é biotecnologia. Às vezes você ganha grana sem derrubar uma árvore. Por quê? Porque você explora aquele substrato que tem um poder medicinal contra o câncer. Você descobre, cadê? A gente está incentivando isso, ir para lá, para a Amazônia, podia estar incentivando empresas virem, o cara não vai derrubar uma árvore. Ele vai só fazer ali, tirar uma folha, fazer ali os estudos científicos para descobrir que essa árvore aqui cura Alzheimer. Porra! Por que a gente não está fazendo isso? Isso geraria emprego na região, traria um capital muito saudável, porque geraria um emprego local ali, traria o staff estrangeiro, mas só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 28% do território nacional, é o que nós chamamos de faixa de fronteira. É território que está na fronteira. O Brasil é muito grande, então é proibido fazer qualquer coisa, meu amigo, justamente pela defesa do interesse nacional, da segurança nacional. Não pode ter empresa. Aí não pode ter empresa. Não, pode. Aí uma vez eu estava discutindo com o pessoal na Casa Civil e falou assim, não, pode, a empresa pode, mas aí tem que ser uma empresa 100% brasileira, não pode ter um gringo no contrato social. Porra, mas vocês acham que quem vai vir investir no Brasil? O brasileiro que está nessa... Cara, tem dinheiro disponível lá fora que está querendo vir para o Brasil e não vem porque a gente está proibindo. Por quê? Porque a gente tem medo dos gringos dominarem. Graças a Deus, a aviação civil brasileira acordou para isso e tirou aquela restrição de só brasileiro poder ter companhia aérea brasileira, que podia ter capital internacional. E aí já começou a melhorar um pouco. Se não fosse a pandemia, foi muito ruim mesmo, né? Para mim, é um dos setores que mais foi atingido pela pandemia. Foi na hora que eles abriram o mercado, estava vindo um monte de empresa, aí veio essa pandemia e ferrou o setor todo mundial, global. Mas se não fosse a pandemia, nós teríamos hoje uma aviação civil muito competitiva, com muitas empresas vindo, né? E a gente podia fazer isso para o setor ambiental, para o setor aí de fazer essa gestão inteligente dos nossos, e até para descobrir o que a gente tem de vantagem comparativa, se a gente puder ainda retornar mais neoclassicamente falando, a gente vê nossas vantagens comparativas que estão escondidas na mata. E a gente poderia estar descobrindo isso, mas não, a gente tem que proteger. Então, isso daí, eu acho que o professor Anselmo foi muito feliz de dizer, isso daí não dá para a esquerda acusar a direita e nem a direita acusar a esquerda. Por motivos diferentes, fazem a mesma irresponsabilidade, com a possibilidade de a gente ter um crescimento ambiental no Brasil, de fato. E uma coisa que eu achei muito interessante, tanto na fala de vocês dois, né? A gente precisa de soluções que também funcionem para as pessoas, né? Porque meio ambiente não é só o animal na mata e a árvore na mata. A gente também está inserido. E as soluções ambientais, elas precisam
suprir as nossas necessidades também, não pode suprir o meio ambiente e cortar as necessidades humanas, né? Porque uma coisa que a gente sempre vê quando, pelo menos deveria ver, né? Eu tive a sorte de ter um bom professor de filosofia. Quando a gente ia estudar socialismo, igualitarismo, né? Ele colocava em pauta, olha, mas como que você vai tornar uma sociedade igualitária, vai ter a mesma divisão de bens para todo mundo, sendo que as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, será se a gente vivesse num mundo ecossocialista, eles iriam pensar nisso? Tem gente que precisa de mais recursos, né? Uma pessoa doente, por exemplo, que precisa de muitos remédios também levam recursos ambientais. Será que teria vacina para todo mundo, né? Hoje a gente discute muito essa questão da distribuição da vacina. Será que a gente teria um gerenciamento de recursos inteligente para ter vacina, para ter alimento, para ter o que todo mundo precisa? Isso é algo que hoje o socialismo ainda não encontra uma solução e eu acredito que nunca vai encontrar. Imagina o ecossocialismo, né, que já parte de um pressuposto que já é falido, né, que já não deu certo onde se tentou dar, e eles sempre continuam com as mesmas desculpas, né? Isso não foi aplicado corretamente, não foi socialismo de verdade, como o professor falou, né? Isso foi capitalismo de Estado, não foi socialismo. Tem várias desculpas, mas eles também não apresentam soluções, né? Eu, por exemplo, não vi ainda, talvez tenha, não vou ser injusta também, mas eu não vi ainda os ecossocialistas com uma discussão tão profunda sobre os recursos que as pessoas precisam e como eles seriam supridos numa sociedade ecossocialista, né? Então, acaba que volta sempre para o mesmo problema, né? Volta sempre para o mesmo buraco. Você se lembra, eu não vou me lembrar do ano, de um caso que teve uma empresa japonesa que quis patentear o açaí. Ela não quis patentear o açaí, desculpa. Ela quis usar a marca com o nome açaí. E foi bem naquela época do boom do açaí, que era uma coisa mais restrita à região norte, e de repente, eu não me lembro agora o ano, tá? Falha minha. Mas, nossa, houve um movimento nacional, tipo assim, o açaí é patrimônio cultural, a esquerda toda se engajou, daí a empresa desistiu, porque ia ficar... Até porque, não só por questões morais, mas até econômicas, e talvez ela perdesse com essa guerra, fosse acusada de roubar um patrimônio. Ou seja, tá lá. Nenhuma empresa brasileira se adianta para fazer aquilo numa economia de escala. O açaí não é um produto largamente conhecido no exterior. Talvez fosse com esse consumo japonês. Tá? Agora, se a gente pensar em termos mundiais, qual é a principal rede de distribuição de café do mundo? Starbucks. O que os Estados Unidos produz de café? Um pouquinho só no Havaí. Só que eles pegam esse café, embalam, fazem um produto de qualidade e vendem pelo mundo afora. Agora, o agronegócio brasileiro tem isso, já tem essa perspectiva, né, com alguns produtos brasileiros. Mas é assim, entendeu? Agora tem vários produtos lá da Amazônia que, cara, podiam inundar o mercado nacional. Inundar o mercado nacional. Você está falando do sucesso do agronegócio brasileiro, mas é importante a gente lembrar que na década de 70 e 80, esse discurso que a gente está vendo hoje sobre a Amazônia, os ambientalistas faziam contra a vinda de empresas porque destruiu o cerrado. Então, tem essa discussão sobre o cerrado brasileiro, da destruição do agronegócio. Hoje a gente fala porque deu certo, né? Mas quem viveu na década de 80, de 80 até ali, eu lembro que quando fiz mestrado em agronegócio, a discussão era essa, tinha uma linha de pesquisa lá, do povo quase se matava, era engraçado, tinha os congressos de economia rural. Cara, era um embate, os caras que defendiam a industrialização e os caras que eram contra a industrialização, e sempre eram os marxistas que eram contra o agronegócio. Então, o cara fazia uma pesquisa muito interessante de trazer tecnologia para a cana-de-açúcar, tinha gente que acusava o cara, você está aqui, você foi financiado pelo capital internacional para destruir o meio ambiente e tal, não sei o que, essa enjoeira toda. É o que a gente escuta hoje, professor. A gente escuta isso até hoje, mas hoje falando na Amazônia. Por quê? Porque o Cerrado deu certo, então não pode falar do Cerrado. Porque se eu falar do Cerrado, eu vou mostrar que o agronegócio deu certo. Que a galera, o que o pessoal marxista lá, principalmente o David Harvey, aqueles malucos lá, que eram contra o agronegócio. Vai pôr gado em tudo, vai destruir tudo. Qual é a realidade do agronegócio hoje? Confinamento. Hoje você tem uma produção muito maior de gado, usando muito menos área, porque os caras com confinamento ganha muito mais grana, aquela tal da alocação neoclássica eficiente, de você pode melhorar a alocação de fatores, já dá um boom tecnológico para aquela produção. E isso a gente está vendo em outras
questões não só na pecuária, mas na agricultura também, né? Então, você tem hoje grandes clusters agroindustriais no Cerrado, né? no norte ali de São Paulo, Minas, e vindo aqui para Goiás, entrando no Mato Grosso, e hoje o pessoal não fala tanto porque são casos de sucesso de tecnologia a favor ali do agronegócio, a favor do meio ambiente também, porque os caras estão todos cumprindo as regras que foram colocadas pela lei. Lá a lei fala, não pode destruir tanto desmatamento, tem que manter, o cara está mantendo, o que ele está fazendo? Ele está conseguindo aumentar a produtividade na área que ele é limitada legalmente. Por quê? Porque está tendo aporte financeiro, tecnológico, está tendo isso daí. Se a gente se a gente achar que repetir esse discurso para a Amazônia, para áreas de fronteira que a gente tem no Brasil, a gente vai evitar que a possibilidade de casos de sucesso que a gente teve com o agronegócio no Cerrado, isso daí possa se estender para outras áreas do Brasil que precisa de desenvolvimento. São justamente as áreas mais pobres, é interessante, né? As áreas que eles mais lutam para proteger, né, áreas ali, tribos indígenas, você quer proteger, é onde os caras ficam mais na miséria, né? Aí, pô, eu vou lá, bato uma foto, sou lá dos, né, os Greenpeace da vida, vai lá, bate foto, estamos protegendo aqui, aí vai embora, fica o cara fudido lá que não tem nem condição de se sustentar naquela região, né? Aí fica dependendo justamente de alguém lá dar cesta básica para o cara, de auxílio do governo, essas coisas, né? Então, é muito complexo isso. E tem coisas que até incentivariam a preservação, né? Por exemplo, o professor Anselmo falou da questão do açaí, né? Se a gente tivesse isso mais... se tivesse sido aceito na época, será que a gente não teria uma preservação maior naquela área hoje? Porque o açaí, ele está ali, ele não está o açaí natural, né? Ele está no meio da natureza também. Uma coisa que eu acho interessante é que eles acusam a Marina, por exemplo, de ser uma vendida. Eu lembro que eu tinha um professor ecossocialista e a gente estava numa conferência e tal, e a Marina estava lá, e ele falou, eu não gosto da Marina. Eu falei, porque ela é uma vendida para o capital, não sei o quê. E aí falam também da Natura, né, que é uma empresa que incentiva a preservação, inclusive no próprio comercial, né, porque eles usam produtos ali do extrativismo da mata, não sei o que lá, para fazer cosmético, e acabam que sempre que a gente tem uma solução de mercado, é sempre acusado, né? E a gente já teve muitos problemas ambientais que o mercado ajudou, até de maneira que não foi intencional. O professor Paranaíba citou a questão do gado, né? Que hoje, inclusive, eles já acusam outra coisa. São os maus tratos com os animais, vamos parar de comer carne. E aí a gente tem outra solução também. A gente pode citar, por exemplo, a preservação das baleias, né? Eu vi que só da população das jubarte, nas últimas 7 décadas, a população das baleias jubarte cresceu mais de 18.000%. E como que isso foi possível? Não foi simplesmente proibindo a caça, foi porque o petróleo substituiu os produtos que eram da baleia, né? Por meio do plástico, por exemplo, e de vários outros produtos. Foi com o desenvolvimento da indústria, do mercado, né? E muitas vezes isso não é falado, sempre só se mostra o lado ruim do capitalismo. Eu sei que o capitalismo destrói também, mas é até estranho a gente falar, o capitalismo destrói. É bom dar nome aos bois, né? Porque o capitalismo ele é um sistema econômico e quem vai destruir são os agentes que estão nesse sistema, né? Quem vai destruir ou até preservar também. E aí acaba que fica... Só te interrompendo, Evelyn, só te interrompendo, não é o capitalismo que destrói, o que destrói é o crony capitalism, que é aquele cara que se associa ao governo para não ser responsabilizado pelas merdas que ele faz. Esse grande empresário, os comunistas falam muito do grande empresariado. Esse grande empresariado ele tem nada de capitalismo. Por quê? Porque ele compra os cargos do governo, ele compra fiscais para poder continuar destruindo. Se fosse capitalismo real, ele teria que ser responsabilizado pela destruição que ele provoca. Por quê? Porque ele estaria destruindo a propriedade privada dele. Ao destruir a propriedade privada dele, ele estaria limitando os seus fatores de produção. Então, ele, logicamente, pela ótica de livre mercado, ele seria penalizado não só pela sua responsabilização de estar destruindo o meio ambiente e causando fumaça, causando esses problemas todos aí, poluição de rios, ele estaria ali, os consumidores dele estariam falando, essa empresa polui, essa empresa destrói, não vou comprar o produto dela, bem como a própria destruição do recurso para produzir os produtos deles. Então, nós temos que lutar muito contra esse rótulo.
tudo que eu não gosto é capitalista. Não. Existem pessoas dentro, mesmo que a gente não é capitalismo, na verdade, né? A gente não pode falar que a gente tem capitalismo. Como o Roberto Campos falou muito bem, o capitalismo nunca deu as caras no Brasil. Mas o que a gente tem é esse capitalismo de compadrio, esse crony capitalism, que a gente chama, né? Que é justamente aquelas pessoas que são empresários, vai lá, vou destruir, vou lá e banco fiscal, para o fiscal não vir me multar, para não vir me prejudicar. Isso não tem nada de capitalismo. E mesmo que a gente leve em conta, né, o que eles chamam de capitalismo e aceite até aí o que eles estão falando, se a gente pedir para eles darem os nomes, né, eu acho até que seria bom para esclarecer, porque tem aquele cara que está usando o mercado para produzir e realmente não se preocupa com o meio ambiente, mas também tem aquele outro que está investindo em soluções que ajudam o meio ambiente, né? A gente tem os caras mais ricos do mundo investindo nisso, né? O Jeff Bezos, o Elon Musk está investindo aí milhões para projetos de captura de carbono. Então, assim, a gente não, mesmo que a gente leve em conta, é bom a gente até confrontar também, fala quem está fazendo isso, porque até quando eles enxergam uma solução que funciona, eles acabam falando, mas e a intenção dele? Isso aí é greenwashing, né? É só para atrair o mercado verde, não sei o quê. Eu não me importo se o cara está fazendo isso só para lucrar, mas se ele está fazendo e está dando certo, é muito melhor do que colocar a minha esperança em alguém que teoricamente se preocupa com aquilo, mas não tem solução viável, né? O que importa é o resultado, né? O que importa é o resultado. Não importa para quem, por qual motivo o padeiro faz pão. Importa que ele faz um pão melhor, a uma quantidade maior e a um preço menor. E pronto. Essa questão aí, por exemplo, esses professores aí, isso aí, cara, já é uma coisa que vira pessoal, né? Eles vivem desordenados, dinheiro público, pago, com recursos públicos, através de impostos, tirados dessas empresas e dessas pessoas que trabalham para essas empresas. Então, eles tinham que ter um pouquinho mais de coerência e pensar o seguinte, eu não posso matar a galinha dos ovos de ouro, mas se eu acredito realmente na ideia de preservação ambiental, eu tenho que unir a perspectiva de um desenvolvimento social com o desenvolvimento, com a preservação ambiental. Essa questão, esse dilema, isso é um dilema, eles simplesmente apagam e usam uma deturpação dialética que, no fundo, é um pensamento até religioso, do bem contra o mal, tipo assim, nós contra eles. E é muito fácil tu chamar eles quando tu não aponta indivíduos com más práticas. Mas quando tu coloca tudo num chavão, numa categoria coletiva, tipo o empresariado, agora essa parcela aí que está falando, Evelyn, do capitalista verde, que é o cara só interessado em lucro, não importa, entendeu? Importa que, por exemplo, o Maracruz Celulose, ela preserva muito mais Mata Atlântica, porque ela justamente planta eucalipto e pinos nas áreas que são como silvicultura, ou seja, uma área destinada a produzir madeira e papel e celulose para papel naquela área, e as áreas das suas propriedades que são destinadas à preservação, ela preserva. E se não fosse isso, não teria. Mas não, daí chega o ecossocialista, o ambientalista radical e diz, mas está vendo? Eles substituíram a mata ali pelo plantio de eucalipto e pinos. Muitas vezes essas áreas que são cultivadas já estavam desmatadas desde a época colonial, né? Em segundo lugar, se eles pegam alguma área, tu tem que fazer um cálculo, né? Se tu quer produzir mais em menos, desmatando menos, portanto, tu tem que ter maior produtividade. Tu não vai conseguir isso sem investimento de grande capital, sem tecnologia, sem associação dessas empresas com setores públicos ou privados que investem em pesquisa. Agora o seguinte, tu vai para a Coreia do Sul, num congresso lá, tá? Beleza, chegou lá. Aí tá, tem esse alojamento estudantil aqui. Aí tu chega dentro do alojamento, tu vê um logo da Samsung, tu vê um logo da LG, dentro do alojamento estudantil, da Universidade da Coreia. Mas então, vocês permitem propaganda aí? Não, não é que permitem propaganda, é que esse alojamento estudantil é da Samsung, é da LG. E eles estão aqui financiando. Só que isso não entra na cabeça do sindicato, do universidade pública, porque eles acham que isso vai corromper eles. E daí, nessa ideia de não corromper, de não produzir para o mercado, e justamente pela falta de diálogo, pela falta de interação entre os dois setores, o ambientalista universitário, ao invés de conversar com o cara da empresa, não, ele diz, você é culpado, ele já julga, ele já parte de uma perspectiva moral, bem religiosa no mau sentido da palavra. Você é do mal, eu sou do bem.
E você não vai chegar aqui na minha área, essa universidade é minha. Ele já disse tudo errado, né? Ele já acusou o cara, em vez de conversar com ele já disse que a universidade, que é um patrimônio público, é dele, pessoal, ou seja, ele que acusa os outros de privatizar, ele privatiza um poder público indevidamente, faz tudo errado. E daí não tem comunicação. E daí cria no Brasil, e o problema é que essa galera, justamente pelo apoio de setores da mídia que tem, e pelo fato da voz deles serem ouvidas, eles são ouvidos por políticos que criam leis que barram, e que no fundo, vão servir para cobrar mais as empresas que se instalam. E não só isso, criar uma insegurança jurídica. Bom, eu vou lá agora, o governo é X, sinalizou positivo para mim, mas o principal concorrente dele é Y, que já disse que é contra o que eu faço. E a economia não está aí também, não tem como melhorar rapidamente em 4 anos. Então, eu saio daqui, eu não vou investir aqui, entendeu? Aí chega uma China, assedia os africanos, e com razão, os países onde ela está investindo estão crescendo economicamente. A Etiópia foi um dos países que mais cresceu, se não me engano, que mais cresceu na última década, eu não tenho isso com certeza, mas justamente com o investimento chinês. Tá? Aí que tá. Agora, se não é isso, e pode ter erros nesse desenvolvimento, não vou dizer que tudo que fazem está errado, tá certo, mas pode ter erros. Agora, se não é isso, é o quê? Aí é o Greenpeace lá dizendo, não pode ter grande hidrelétrica na África. Tudo bem, de onde que o africano vai tirar energia? Ele vai tirar a energia da lenha, e a lenha vem de madeira, e que vem de florestas. Aí ele desmata. Ele tem tecnologia para reflorestar? Pensa que mesmo que ele soubesse, quanto tempo ele vai perder reflorestando e deixando de tirar outra lenha para produzir mais alimento para a sua família? Então tem a questão do tempo aí também, né? Que uma empresa com mais tecnologia poderia fazer mais rápido. E daí essa lenha, ou esterco de vaca, que é utilizado em áreas de pecuária para queimar e para cozinhar. Esterco é utilizado em certas partes mais pobres da África. Morrem milhões de pessoas de doenças respiratórias na África, crianças. Isso entra nas estatísticas dos ambientalistas? Então, assim, eu fico irritado com isso, porque eu entendo que ecologia é ciência e é séria, mas ela dá dados, ela dá as informações, estão disponíveis e os caras não utilizam, entendeu? Então, eles simplesmente colocam o ser humano como uma variável negativa, não dizem com todas as letras, embora alguns malucos ainda digam, mas tem que ser reduzida a população. Né? A população tem um curso natural. Ela mesma já está declinando o crescimento. Em breve, algumas décadas, nós estaremos estáveis, o que gera outro problema também de envelhecimento da população, mas essa é outra história. Né? Então, assim, cara, é como tu falou, tudo que tu faz está errado. E o Adriano falou a questão do cerrado. Olha, se tu, para mim, eu insisto na questão da quantidade, da área. Né? Quanto menos tu expande horizontalmente, mais sobra área para preservar. Só que essa área para preservar ela também pode ser capitalizada. Eu me lembro que na época do FHC tinha um projeto, foi um pouquinho antes do apagão, daí veio o apagão, se investiu muito em térmicas, termoelétricas e se esqueceu esse projeto. Mas era um projeto, olha só, de integrar via fluvial, rio, né? A Bacia do Prata, lá em Buenos Aires, a Foz do Prata, lá em Buenos Aires, até a Bacia do Orinoco, a Foz do Orinoco, que é um rio lá da Venezuela, integrar via fluvial. Mas quais os principais rios que estão ali? Tudo rio brasileiro. Ou seja, ia passar pelo rio Paraguai, no meio do Pantanal, ia se integrar via canal com eclusa, com algum rio da bacia amazônica, se não me engano era o Madeira e tal, e fazer todo um percurso de navegação fluvial integrada ao turismo, lá do Caribe, na Venezuela, até a Foz do Prata. Imagina o que isso ia atrair de gringo aposentado da Europa, Estados Unidos, Japão, China, mostrando assim, olha... Nós poderíamos exportar tudo, nós poderíamos transportar tudo nesse grosso aí. A gente não ia precisar estar queimando neurônio para fazer esse tanto de ferrovia. O pessoal tem uma tara por ferrovia. Nós temos hidrovia já pronta, porque é o rio, é só fazer a sinalização, ela vira hidrovia. Mas, como você falou, qual que é o problema? Madeira Mamoré, lá em cima, no norte, passa numa zona indígena, numa área indígena, então aquele pedaço do rio não podem nem passar. Então, pô, é sabotagem, né? Aí, como você falou, no problema do apagão, os caras começaram a fazer fizeram uma hidrelétrica lá e esqueceram de fazer a eclusa. Porra, tão de sacanagem, né? Mataram uma hidrovia lá, depois gastou não sei quantos bilhões para fazer a inclusa.
Então, assim, o pessoal não pensa em possibilidades, né? Vai lá, eu sou um defensor da ferrovia. Cara, hidrovia não está no projeto atual do governo de investimento. E é uma coisa que está aí. Os Estados Unidos, boa parte dos grãos dos Estados Unidos, eles transportam via hidrovia, porque sai mais barato, economiza mais, não polui. Então, o pessoal aqui do Brasil está de sacanagem. Eles criam ali os seus timinhos do que eu acho que é o certo a fazer e não vou pensar no que é realmente que vai trazer benefício e vantagens aí para a sociedade brasileira. E eu queria... Eu fico... Pode falar, professor. Não, eu fico chocado com essa falta de visão, porque essa questão do turismo aí é uma das coisas que mais gera renda e emprego. E imagina, cara, eu fui no Pantanal uma vez, é super difícil achar um lugar para ficar que não seja extorsivo, que não seja muito caro. É muito mais barato, como todo mundo diz, agora não por causa do dólar, mas é muito mais barato ir para Miami do que ir para um hotel no Amazonas, que eu queria conhecer, ainda não conheço, entendeu? Mas eu fui para o Pantanal ali. Cara, assim, tu vê um monte de possibilidade inaproveitada. Aí tu vai para uma Inglaterra lá, que tem pouco matinho ainda, os caras tinham trocentas fotografias de diferentes ângulos das reservinhas deles e atrai turista. A única parte ali que eu acho que é bem capitalizada do Brasil é aquele Parque Nacional do Foz do Iguaçu, né? Ali realmente dá dinheiro, entendeu? E ali os caras cobram bem e tem uma boa infraestrutura, até porque é área de fronteira ali com o Paraguai, que tem bastante gente, e ali funciona. Mas o resto das reservas brasileiras, tu não conhece, não pode ir, tem acesso dificultado, entendeu? Se não for um cara que já faz trekking, vai com um veículo 4x4 e acampar, tu não tem coisa para família, e família gasta, entendeu? Então, por exemplo, essa hidrovia que o governo FHC queria fazer, eu me lembro que teve uma puta de uma oposição de ambientalistas, cara. E agora, não tem, e os caras continuam reclamando. O desmatamento nas regiões do Pantanal, a poluição hídrica. Cara, mas tinha uma alternativa de emprego, vocês não quiseram? Mas tinha que fazer um canal, uma inclusa. Porra, cara, a agricultura lá nos Estados Unidos tem canal, não é só a bacia do Mississippi. Os nova-iorquinos lá construíram um canal lá dos Grandes Lagos até o Rio Hudson, que é pequenininho, para deslocar a mercadoria, não ficaram só contando com a hidrovia natural ali do Mississippi. Então é assim, eles se recusam a fazer qualquer coisa e não pensam em quantidade. Olha, se eu fizer um tanto que sim, eu preservo muito mais ali e esse preservado eu posso aproveitar de outros modos. Não, é tudo contra, é tudo contra. Desculpa, Evelyn, eu te cortei, mas é que é um assunto Não, que realmente... Não, eu só ia comentar, né, algumas coisas que vocês falaram. O professor Anselmo, por exemplo, citou a questão da poluição, né, na África, e realmente o norte da África subsaariana, né, é a região que mais concentra queimadas no mundo, né, 70% das queimadas acontecem lá. E lá a poluição atmosférica mata mais do que a AIDS, né, por causa das doenças respiratórias. Eu digo a AIDS, né, porque sempre falam da África, falam de doença que mata, falam de AIDS, né, então é só por isso que eu estou dando esse exemplo, tá? E tem um problema muito mais sério lá. E uma coisa que eu não vejo muito é esses ecossistemas, na verdade eu nunca vi eles falando, eu falo não vejo muito porque talvez tenham falado e eu não vi, mas o crescimento econômico está ajudando a combater isso, porque apesar de que o crescimento econômico ele também traz poluição atmosférica, inclusive, né, por causa das fábricas, do trânsito e tudo mais, graças ao desenvolvimento econômico naquela região, que as pessoas elas estão deixando aquela agricultura de subsistência, de poucos insumos agrícolas que exigia muitas queimadas, e estão indo trabalhar no setor industrial, a poluição atmosférica lá diminuiu, né? Eu estava vendo que ela reduziu 4,5% entre 2005 e 2017, só as emissões de dióxido de carbono, lá na região da África subsaariana. Por que isso não é falado, né? Porque é uma solução de mercado, e porque não é uma solução intencional, porque eles só aceitam quando é uma solução, entre aspas, né? Porque geralmente não é, deles, né? Então acaba que a gente tem aí vários problemas. Outra questão também é essa questão do eucalipto também, né? Quando eu comecei a estudar o eucalipto, inclusive foi no curso de meio ambiente, né, que foi integrado com o ensino médio, era geralmente nesse lado ruim mesmo, porque o eucalipto é o falso verde, é a falsa floresta que está tirando a água do nosso solo, não sei o que lá, e está sendo desmatado para colocar eucalipto. Só que quando a gente vai ver, não é assim, né? O professor Anselmo citou aí no Sudeste, né, onde já eram em áreas desmatadas que os eucaliptos foram plantados. É a mesma coisa que acontece aqui na minha região, em Açailândia, né? Que, para quem está ouvindo a gente agora e ainda não sabe, é a região amazônica do Maranhão.
e era uma área que já não tinha eucalipto, né? As empresas elas arrendaram terra de fazendeiro para plantar eucalipto. E antes aqui, como que eles plantavam? Era realmente assim, fazendo coivara, né? Queimando terra para plantar e já era assim, virou prática comum também, não era sempre só queimando uma área que já era floresta, já era uma área desmatada também e muitas vezes queimava para tirar o capim também, né? Então, assim, a gente também precisa olhar para a realidade brasileira e ver o que está acontecendo aqui realmente, né? Não foi uma conquista dos verdes, né? Então eles não falam. Ninguém fala da cana-de-açúcar. Hoje a gente não faz mais queimada para colher cana-de-açúcar. Né? Ninguém fala isso, não tem mais queimada no Sudeste, no Centro-Oeste, no Centro-Norte, não tem mais isso. Por quê? Porque hoje tem tecnologia, tem uma colheitadeira que é computadorizada, o cara para pilotar aquele negócio tem que ser engenheiro, que ela consegue colher sem precisar de fazer aquele processo antigo de queimar a palhada para poder depois o boia fria vir cortar a cana, né? Então até essa profissão desumana acabou. Então isso não se fala. Por quê? Porque foi uma solução de mercado. Né, foi a tecnologia que resolveu o problema ambiental e o problema social também, né? Então ninguém fala nisso, porque foi uma solução de mercado. E não dá para falar de problema ambiental sem falar do social, né? Tem que ser realmente socioambiental, porque a gente não pode brincar com a vida das pessoas em nome do que a gente acha que é uma solução ambiental, né? Como eu não digo assim que eu acho que seja má intenção, eu acho que muitas vezes é equívoco mesmo. Mas acaba sendo isso na prática, né? Muitos ativistas que vão por esse caminho, eles colocam soluções, mas eles ignoram, né, a vida das pessoas. O que acontece, por exemplo, com o arroz dourado, né, que resolveria um grande problema de desnutrição e que os ativistas foram contra, chegaram a destruir plantação lá na acho que foi na Ásia. E assim, sem pensar os benefícios que aquilo poderia trazer, né? Simplesmente porque é geneticamente modificado. Mas não pensa, por exemplo, que o geneticamente modificado exige menos agroquímico, que é algo que eles demonizam também, né? Então, são várias questões que não são levadas em conta, né? A questão do canudinho plástico, por exemplo, que é tido como o grande poluidor dos mares, a gente sabe que não é. E são, assim, um equívoco atrás do outro, né? Vira uma bola de neve e a pessoa que ela é mais desavisada, ela acaba sendo seduzida por isso, né? Por aquele discurso bonito de preservação ambiental, e acaba aí sequestrando a mente de muita gente, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber, né, o que vocês diriam, né, para um jovem que acaba atraído pelo ecossocialismo. Talvez alguém chegue no nosso vídeo por causa do título, né, que eu vou colocar ecossocialismo lá no YouTube. E assim, o que vocês diriam, né, para essa pessoa que acaba vendo o ecossocialismo como uma solução viável para o meio ambiente? Como eu estava falando, a única forma de proteger o meio ambiente é tendo dono para se responsabilizar. Então, o que eu digo para os jovens é pare de acreditar nesses professores que, como muito bem disse o professor Anselmo, não tem conhecimento nenhum da realidade, do mundo real. Está lá preso no seu gabinete, na sua torre de marfim, nunca foi no chão de fábrica, nunca fez nada disso. Às vezes foi porque o sindicato fez um tour lá e levou eles para conhecer as desumanizadas de alguma coisa. Mas, cara, graças a Deus está mudando muito também esse cenário, tanto eu como o professor Anselmo somos professores de instituições federais e cada dia cresce mais a quantidade de professores que está caindo a ficha, que tem que realmente, justamente porque como o recurso, porque antigamente o cara tinha ali, ele podia ficar na torre de marfim dele, sentadinho, que ele recebia recurso para pesquisa dele, para pesquisar um monte de besteira. Agora, como esse recurso está acabando, o cara tem que buscar no mercado grana para fazer financiamento das pesquisas deles. Então, hoje, graças a Deus, está aumentando o número de professores que está entendendo a importância de conversar com o mercado. Então, busque isso. Você é um universitário, busque professores que estão fazendo pesquisas na área, que realmente dialogam em oferecer soluções, tá? O cara que está fazendo uma pesquisa para resolver o problema de não sei o quê. Não vai entrar em pesquisa que o cara está discutindo o problema, não. Não precisa discutir o problema, né? Eu gosto muito, tem um Twitter que para mim é infinito, vai ficar sempre guardado, eu já dei o print aí, vou guardar, que é o professor Perbyland. Não precisa estudar a pobreza, a gente já conhece a pobreza, galera. Nós temos que estudar como é que tira as pessoas da pobreza. Para de estudar a pobreza.
Aí você tem hoje departamentos de economia, núcleos de pesquisa que estão lá estudando as causas. A gente sabe o que causa a pobreza. Vamos estudar a solução. Vamos tirar as pessoas da pobreza? Vamos. Então entra nessa linha de pesquisa. Tem uma pesquisa lá, como melhorar não sei o quê e como para pôr na prática. É esse grupo de pesquisa que você, como estudante universitário, tem que se envolver para poder realmente não virar no futuro mais um desses perdidos ideologicamente e que, no final das contas, não contribuíram com nada para a sociedade. Literalmente, nada. Foi um desperdício de dinheiro público pagar o salário desse professor. Foi realmente uma irresponsabilidade pior do que mensalão. É para dar uma palavra final, conclusiva? Eu não entendi mais ou menos isso? Uhum. Assim, o que vocês diriam, né, para um jovem que está atraído aí pelo ecossocialismo? Legal. Assim, ó, o que eu vejo muito, né, é uma substituição de atores executando os mesmos papéis do passado, né? Quando eu me criei, era comunistas versus capitalistas, era esse o discurso que predominava, né? E os socialistas, no sentido europeu da palavra, né, social-democratas, eram vistos como vendidos. Depois, com a queda do Muro de Berlim, coisa que a gente já sabia que acontecia lá, mas ficou escrachado. Não, o comunismo é do mal. Então, daí o socialismo, no sentido europeu, o social-democrata, passou a ser do bem. Aí pronto, mas o capitalista, o neoliberal, sem saber da onde surgiu o termo e tal, né? Sem saber o que é liberalismo, ao neoliberal, achando que o capitalismo de Estado, né, de grandes grupos ligados a certos governos, era o liberalismo, é do mal. E agora, quer dizer, na verdade isso já começou nos anos 70, o movimento ambientalista mais forte, mas daí então passa a ter um movimento verde contra o desenvolvimentismo. Então daí tem do mal e do bem. E a questão racial, a luta racial substitui em parte a luta de classe, a questão de gênero, sempre tem uma querela. E vai ter outras que a gente nem consegue imaginar ainda, mas vão surgir, pode ter certeza. Então, você que é jovem ou não jovem, né, para de pensar em termos dicotômicos, mal e bem, positivo e negativo. Enxerga um problema. Tu não gosta da desigualdade social, embora eu não ache que esse seja o problema, acho que o problema maior é a pobreza, mas vamos supor que tu enxergue isso como um problema, né? Desigualdade social. Então, tenta rastrear ela, fazer uma radiografia, ou a questão ambiental, melhor dizendo, já que a gente está no tema, né? Algum problema, e daí tu vê quem é que tem propostas. E tenta botar essas propostas numa planilha, faz um esqueminha no caderno, né? Escreve umas palavras-chave, põe ali uns links, daí vai atrás. Faz desse modo mais analítico e não faz assim, eu gosto daquele professor porque tem um discurso bacana, o outro parece chato, e vai no grupinho. Larga esse negócio de igrejinha ideológica. Aliás, isso é o que está... O Brasil já está com problemas, né? Mas isso é o que prejudica o debate público de qualquer assunto hoje no Brasil, né? É a direita ou a esquerda, né? E o cara nem sabe de onde surgiram esses termos, nem sabe o que se chama hoje de direita. Parte do que se chama hoje de direita já foi visto como esquerda no passado, etc. Nem sabe que o que ele está falando, defendendo alguns direitistas aí, eles defendem uma economia totalmente dirigida que faria o PT morrer de inveja, gostaria de fazer tão mais dirigida que eles, né? Estatal, quer dizer. Então, assim, para de pensar nesses termos, porque daí tu acaba te filiando a um grupinho e só consumindo aquele tipo de discurso. E acaba não entrando na parte empírica. O que é a parte empírica? O problema real. É como o professor Adriano falou, nunca foi num chão de fábrica, nunca foi lá. Então ele fala que o agronegócio está destruindo tudo. Ele nunca foi numa área de agronegócio. Ele nunca saiu do eixo Rio-São Paulo. Muitos deles nunca saíram da zona sul do Rio de Janeiro, entendeu? Aí ele compra lá um relógio que tem borracha, acrílico, de marca, que diz que defende o meio ambiente, tem lá uma propaganda que mostra os caras fazendo trekking no meio da Mata Atlântica, daí ele compra um tênis da hora, compra uma roupa de tecido sintético super bacana e vai curtir a natureza. Ele não sabe de onde que vem a matéria-prima desses produtos. Ele não sabe como é que ela é feita. Então, eu não estou condenando o uso desses produtos, veja bem. Eu estou dizendo que existe aí, não é uma hipocrisia, porque não é consciente. O cara não fala uma coisa e faz outra de modo consciente. É burrice. Né? O cara deixa de se informar, ele deixa de ler, ele parte do pressuposto de que já sabe tudo e, no fundo, ele está ali só para julgar.
Outro dia, eu vou citar um caso, e desculpa me estender, mas eu gosto muito de acompanhar a política de outros países e seguir perfis assim, de pessoas que têm opiniões, às vezes das quais eu discordo. Aí eu vi um cara lá da Nova Zelândia, lá sabe que tem muito essa política voltada para os maoris, né? Maoris, que era o povo original de lá. Então eles têm uma representatividade política bem forte. Até aí tudo bem, né? Acho que tem que ter mesmo. Só que daí o cara estava protestando e estava indignadíssimo que ele não conseguia entrar na Câmara deles porque ele não estava de terno e gravata. Ok, do meu ponto de vista, eu até acho que isso tinha que ser abolido e tal, mas tem um regramento, tem uma legislação sobre isso, aí tem um caminho certo para mudar isso, que é através da própria política. Se é que tu acha que esse é um grande problema, né? Mas aí o cara estava reclamando. Até o ponto disso aí eu olhei como curiosidade. Mas daí eu prestei atenção no argumento dele. Ele falou que era uma discriminação contra a cultura dele, que era um genocídio cultural que estava sendo feito. Não, peraí. Genocídio é uma coisa bem clara, bem específica. Tem a ver com morte de pessoas. Tá? Se consciente ou inconsciente é outra questão. Se intencional ou não intencional é outra questão. Mas tem a ver com morte de pessoas. Tá? De uma determinada raça, cultura, etnia, etc. Beleza. Agora, o que o cara estava falando é que aquilo ali era parte de um plano de execução de um genocídio cultural. Cara, tu é um cara que quer combater, que não gosta de racista, tu vê um cara de 15, 16 anos, vê aquele discurso e aí vê algum vídeo mostrando que realmente houve no passado, houve não escravização de maoris, mas houve discriminação, houve morte, houve assassinato, aí tu pensa, nossa, o homem branco capitalista europeu do hemisfério norte é ruim, olha o que ele está fazendo aí. E ele não parte para pensar que é Nova Zelândia, ele não quer saber da Nova Zelândia, não quer saber que foi uma república colonizada por movimentos sindicais europeus, que os caras mudaram a cabeça, que os caras fizeram uma puta reforma econômica liberalizante no país, que se tornaram um dos países com os melhores DHs do mundo. Não quer saber nada disso. Ele está ouvindo só o que o Mauri está falando. E aquilo ali repercute de tal forma. Até acabei discutindo com um cara lá e tal, e o cara nem era maori nem nada, mas o cara era justamente um branco europeu criticando os brancos europeus, né? E leva para esse lado racial, e é isso que está predominando hoje em dia, entendeu? Então, é como o professor Adriano falou logo no início, né? Se tu vai ler Marx mesmo, tu vai ver que o cara não tem nada de ambientalista. Os próprios bolcheviques eliminaram esses caras do grupo deles. Mas é a narrativa que se impõe, é misturar alhos com bugalhos. Então, por exemplo, se eu me digo de esquerda, eu junto tudo numa panela só, faço um mexidão ali, mas tudo, no fundo, não é para conhecer o problema, é para acusar alguém que eu quero culpar, é para juntar argumentos para culpar alguém. E esse culpar alguém, no fundo, é alguém que se deu melhor na vida, que tem um emprego melhor, que tem uma renda melhor, que tem um estilo de vida que eu posso gostar ou não gostar, mas é diferente do meu. Então, no fundo, cara, o que predomina hoje no debate público é um tribalismo ideológico, né? Qual tribinho tu quer se juntar? Isso me incomoda muito, né? Vamos discutir meio ambiente, vamos discutir um problema, realmente tem processos tecnológicos que não são adequados, podem melhorar, isso tem a ver com certas empresas, beleza, vamos fazer esse debate, mas não, vira o nós contra eles, isso aí é irritante. Sem dúvidas, né? A gente precisa realmente analisar as soluções, né? Em vez de ficar preso a isso é socialista, isso é capitalista, isso é aquilo. Claro, né, que a gente não vai... Eu, por exemplo, não acreditaria numa solução que ficasse ali com base no planejamento central. Mas a gente pelo menos analisa, né? E muitas vezes eles não querem nem analisar, já vai com essa questão do tribismo, né? Do tribalismo político, e já vai com rótulo, né? Isso aqui não presta porque a pessoa é capitalista, é porque é greenwashing, porque é isso, porque é aquilo. E acabam sempre até mudando o motivo do problema, né? O professor Paranaíba citou, por exemplo, a questão do aumento de produtividade no agronegócio do Cerrado, né? E hoje eles já até partem para outras acusações, né? Porque maus tratos com os animais, porque o Cerrado já foi todo destruído. Então, assim, não vai para frente, né? Fica sempre trazendo para trás, né? Em vez de realmente buscar soluções. E aí, assim, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui hoje. Foi, assim, um papo muito rico. E até peço desculpa, né, por ter tomado tanto do tempo de vocês, mas foi
para o Árvore do Futuro foi muito produtivo, imagino para quem está ouvindo a gente também. E é isso, né? Eu quero agradecer a presença de vocês e de vocês também que estão aí de casa ouvindo a gente agora. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Adriano. Obrigado, Evelyn. Obrigado a todos que estão ouvindo a gente. De nada, até a próxima.